Eu sou Isabel Cecília, eu fui a primeira professora do Jardim Anabá. A primeira turma do Jardim começou no dia 17 de março de 1980. Eu sou de São Paulo, eu frequentei aquilo que veio a ser o Seminário de Formação de Professores da Rudolf Steiner, ainda no seu bercinho de começo de formação mesmo, e durava um ano. Eu frequentei durante o ano de 1978 e ao longo desse ano eu mergulhei nesse novo mundo e muitas coisas aconteceram ao longo desse ano. E uma delas foi o primeiro seminário de pedagogia social no Brasil, com Lex Boss. E nesse seminário, vários jovens nos encontramos. Desse momento em diante, muita coisa aconteceu no nosso Brasil em relação à antroposofia. E muito do que hoje existe vem desse grande impulso. E essa pedagogia social que ninguém sabia o que era, foi o que nos fez encontrar. Já dentro desse processo da pedagogia social, nós já trabalhamos com esses sonhos e com a vontade de transformar as coisas no mundo. Eram crianças que conseguiam viver na imaginação, eram crianças que sabiam brincar livre na natureza. Isso é muito diferente do que é hoje, infelizmente. A escola começou numa pequenina casinha, que era a minha casa, uma casa bem típica dos pescadores daqui de Florianópolis. Nós começamos o Anabá no continente e era bem perto da praia. Era uma casinha de madeira com um quintal muito gostoso, com goiabeiras, abacateiros, tinha até um pé de figo e eram só 5 crianças no início. Depois, no final do ano, eram 7 e daí para frente só foi crescendo porque ao longo daquele primeiro ano de 79, antes de começar o jardim, nós formamos grupos de estudo de antroposofia de todas as formas possíveis. Havia reunião de estudo todas as noites. A antroposofia, desde o princípio, sustentou e a pedagogia social profundamente. Esse era um ideal e continuou sendo, e ainda é, de trabalhar sempre com a pedagogia social e profundamente embasada na antroposofia. A gente sabia que existiam bazares de Natal nas escolas Waldorf. Nós fizemos nessa casinha um bazar. E esse bazar nós fizemos muitos cartões de Natal desenhados por nós. E nós também tínhamos um amigo que fez as mesas muito lindas do jardim. Então nós começamos assim. Eu disse que era o dia de começar, era uma segunda-feira, e chegaram as 5 crianças que eram da vizinhança. Então eu tinha preparado uma música, e fiz a roda, e fez alguns movimentos, e eu estava tão encantada quanto eles, e tinha os brinquedos. Florianópolis tem uma tradição de loucinhas de barro coloridas, pintadas em fogõezinhos, então tinha os brinquedos, tinham panos, os nossos panos eram algodão, tingido, colorido, e tinham cestas, conchas, cones de pinheiro. Esses eram os nossos brinquedos e essa era a nossa maneira. Então fizemos esse ritmo, depois eu preparei o lanche com eles, fizemos o lanche, agradecemos o lanche, e tudo era canto e movimento, e um ritmo bem gostoso. Aí eles foram brincar nas areias, no quintal delicioso, já tinha balanço. Eles sentavam, tinham almofadas, eu sentava numa cadeira grande, e aí contava uma história, e depois a gente esperava os pais chegarem e eles iam embora para casa. Tem uma coisa muito interessante. Essa coisa interessante é que eu tinha 2 crianças argentinas e eles se sentavam todos juntos. Eles falavam português fluentemente, essas crianças, mas se sentavam juntos e começavam a conversar sobre alguma coisa, automaticamente os irmãos começavam a falar espanhol. No final do ano, todos eles falavam espanhol. E ao longo desse primeiro ano de 79, nós convidamos pessoas de São Paulo para virem dar palestra e fazerem workshop. E nós chamávamos pessoas da cidade toda. E nós nos fomos tornando conhecidos. Nós não sabíamos lidar com dinheiro, cobrava o mínimo. E um pai ficou muito revoltado. Como assim? Como que vocês não são sustentados pela escola?
Então começou todo um trabalho que era conjunto, os pais vinham junto conosco e entravam junto no ideal. Como é que era essa tal de trimembração, tripartição? Era muito dinâmico e muito rico, era assim, era o momento certo. Nós já estávamos vivendo essa situação que as nossas crianças saíam para um primeiro ano de uma outra escola, e eles não tinham a mínima noção de alfabetização, ao passo que todas as outras escolas já trabalhavam com alfabetização. Nós decidimos que eu iria começar uma classe que nós chamamos de Introdução às Letras, que é um primeiro ano Waldorf, mas que ainda não era um primeiro ano, não era a escola, não era a decisão de começar a escola, ainda era ensino infantil. Nós tínhamos então ali no continente um jardim e ao lado a classe de Introdução às Letras, da onde as crianças iriam para as outras escolas. E então chegou um momento que a gente viu que cresceu e nós precisávamos ter um terreno na ilha. E esse foi também um grande desafio. Nós conseguimos esse terreno, conseguimos ajuda, compramos esse terreno e ali começou a escola onde ainda é hoje. Pais e professores decidiram que sim, podia começar. Então, aquele meu terceira turma de Introdução às Letras foi a primeira turma do Anabá, já como escola, como grau. E nós decidimos que iríamos só até o 5º ano com essa turma. E começamos todo um novo processo de construção, de crescer, de conhecer outras escolas, conhecer outras pessoas e fazer palestras fora do nosso âmbito. As pessoas da universidade nos perguntavam, nos pediam e íamos fazer. E nessa época, em Florianópolis, várias novas escolas buscando novos caminhos surgiram. E essa escola tem uma característica que desde o seu início tem uma associação pedagógica, Micael, onde temos os pais, professores e seguimos juntos. Hoje nós temos 3 jardins, 2 maternais, o ensino médio completo, e ela continua crescendo e as coisas vão se transformando e ganhando o mundo. É um caminho trilhado com muita luta, com dificuldades, mas com muita alegria e com muita profundidade. Temos ex-alunos trazendo filhos, ex-alunos professores na escola, netos de pais, de alunos que foram alunos no jardim lá em Itaguaçu e que hoje já se formaram na escola. Então, aqui fica o nosso agradecimento para Isabel, que doou muito, muito de si para esse impulso. E a Silvia também, que já está no seu 33º ano como professora. Aqui estou. Aqui, ó. Nessa escola linda e maravilhosa.